aqui nesse lugar para adorar o nosso Rei, o nosso Jesus, aquele que morreu, aquele que ressuscitou, aquele que nos amou até o fim. É aquele que merece o nosso coração quebrantado, é aquele que merece o perfeito louvor que sai dos nossos lábios nessa noite. Vamos louvar, vamos adorá-lo, vamos engrandecer. Se esse é o desejo do teu coração, se você veio aqui nessa noite para honrar a Ele, louvar a Ele, levante suas mãos, abra sua boca, declare palavras de amor e de adoração ao nosso Rei. Ele já está aqui e Ele quer ouvir o seu louvor, Ele quer ouvir você falar para Ele que o ama. Vamos louvá-lo? Aleluia! Para a cruz, e para a cruz eu vou, do seu sofrer participar, a tua obra vou cantar. Diga: meu Salvador, meu Salvador, na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Vamos declarar: pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu, e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado seu amor. Ah, Jesus, obrigado pelo teu amor incondicional, puro, verdadeiro. Vamos declarar que dele recebemos vida e merecida vida.
Esse amor tão grande que chega a nos constranger. Você acredita que Deus está nesse lugar? Quando a presença de Deus está no lugar, todas as vezes que nós olhamos para as Escrituras, onde Jesus chega, houve cura, houve libertação, houve transformações. Por onde Jesus passava, causava um alvoroço. Pelos milagres que ele fazia, pela palavra proclamada que ele trazia, pelas boas novas proclamadas através do seu ministério terreno. Hoje não é diferente. Jesus está aqui e nesse lugar a cura, a libertação. Você crê nisso? A transformação, as nossas orações são ouvidas nesse lugar. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, orar, me buscar, se humilhar e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei do céu. Eu ouvirei, eu sararei a sua terra. Talvez você tenha chegado nesse lugar com uma angústia muito grande, ou com muitas perguntas e sem nenhuma resposta. Nesse lugar onde Deus está, nós somos curados. Nesse lugar onde Deus está, nós podemos receber a paz que excede todo entendimento. Muitas vezes nós não vamos entender, mas é quando nós somos curados, é quando nós somos restaurados, é quando nós sentimos a mão poderosa da presença do Senhor e nós vivenciamos coisas sobrenaturais. Eu creio que Deus está nesse lugar e que você sairá daqui com essa paz que excede todo entendimento, que você sairá com as suas feridas da alma curada nessa noite, realinhadas com a vontade do nosso Pai, que é boa, perfeita e agradável para nós. Vamos declarar, Ele está aqui e nós cremos que a sua presença é sobrenatural sobre nós. Aleluia. Deus está aqui, tão certo como o ar que eu respiro. Todo ser que respira, louve ao Senhor. Tão certo como eu te falo e tu podes me ouvir. Vamos declarar mais uma vez. Deus está aqui, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e tu podes me ouvir. E o que Ele faz? Os feridos de alma são curados, os cativos e oprimidos livres são, os enfermos e doentes são sarados, pois o Espírito de Deus
tocar. Onde não deixamos, a gente guarda e diz: Senhor, nessa área o Senhor não toca. Deixa as minhas emoções, deixa essas feridas aqui que eu sei dar de conta. Eu cuido, mas hoje Deus, Ele tem um remédio poderoso. Ele tem cura para você. Declara isso com os seus lábios. Senhor, eu abro meu coração. Eu quero ser um jardim cuidado pelo Teu Espírito, Senhor. Não quero que nenhuma área esteja à mercê do meu cuidado, mas eu quero ser cuidado por Ti. Eu quero ser moldado por Ti. Vamos declarar isso, vamos dizer ao Senhor: eu abro meu coração, Senhor. Eu quero ser cuidado por Ti. Eu quero ser cuidado, eu quero receber o Teu cuidado. Espírito Santo de Deus, vem sobre nós. Como jardim fechado, regado e cuidado pelo Teu Espírito. Vai em mim como manancial do meu interior, com água viva. Aleluia, você pode aplaudir o nosso Deus. Deus é bom, Ele cuida de nós. Louvado seja o nome de nosso Deus, amém. Sejam todos muito bem-vindos, boa noite. Fiquem à vontade, você está na casa do seu Pai, você está na casa do Senhor Jesus. Esse é 1 minuto comunhão. Nós vamos ter 1 minuto para você falar com o máximo de pessoas que você conseguir a partir de agora. Deseje boa noite, deseje a paz do Senhor. Ter amigos e irmãos, comunhão, vinho e pão. Como o orvalho desce da montanha sobre a relva, nosso chão. Comunhão, vinho e pão. Encontrar em Cristo bom tesouro, meus amigos e irmãos, todos juntos em adoração. Alegria enche toda a casa, aleluia, glória a Deus. 4, 3, 2, 1. Pode sentar no seu lugar, fique à vontade. Como já foi dito, você está na casa do Senhor, você está na casa do seu Pai. Eu me chamo Fabiana, sou uma das ministras aqui dessa igreja. E junto comigo, na condução dessa celebração, está o seminarista Carlinhos, a pastora Cleinha e o pastor Sargasso, que logo mais trará uma palavra do céu ao meu e ao seu coração. Eu gostaria de fazer uma pergunta à igreja e eu gostaria que vocês respondessem veementemente. Vocês são discípulos do Senhor? Amém. Eu não senti muita firmeza não, vou perguntar de novo. Vocês são discípulos do Senhor? Amém. Eu também sou discípula do Senhor. E como discípulos, nós somos seguidores do Senhor. O Senhor, o Espírito Santo de Deus, Ele é o nosso discipulador. Nós somos discípulos. Nós aprendemos diariamente com Ele. E eu tenho certeza absoluta que desde o dia que você disse sim ao Senhor, que aceitou Ele como seu único e suficiente Salvador, eu tenho certeza absoluta que você já fez muitas renúncias na sua vida. Muita coisa o Espírito Santo de Deus já te incomodou para que você deixasse para trás. E você deixou. E deixa eu te dizer uma coisa, ainda não acabou, porque o Senhor é aquele que nos transforma dia após dia. O Senhor, Ele quer transformação da nossa parte. O Espírito Santo de Deus é aquele que nos convence dia após dia daquilo que nós temos que renunciar.
E desde o dia que você aceitou o Senhor até hoje, você já renunciou, assim como eu, muitas coisas. Mas veja o que o Senhor diz lá no livro de Lucas, capítulo 14, versículo 33. Ele disse, Jesus: da mesma forma, qualquer de vocês que não você pode, eu posso falar aqui para vocês que eu sempre ouvi uma frase que sempre achei muito engraçada, que diz assim: o último a se convencer é o bolso. Eu morro de rir, porque quando a gente para pensar, nós renunciamos muitas coisas. Mas quando realmente se trata da parte financeira, da área financeira, normalmente existe uma reserva um pouco maior, digamos assim. A gente diz: Senhor, Tu és o dono de todas as áreas da minha vida, toma tudo, mas das minhas finanças eu cuido. Ou então você diz assim, você pode dizer assim: Senhor, eu já estou fazendo a minha parte, Senhor, já te entrego 10% de tudo aquilo que o Senhor já coloca na minha mão, eu já te devolvo. Agora os 90% o Senhor não é contigo, é comigo, Pai. Deixa eu te dizer uma coisa. Não é dessa forma que funciona. Tudo, exatamente tudo, vem do Pai. E nós temos que declarar para Ele, nós temos que consagrar a Ele, nós temos que colocar nas mãos do Senhor. Ser discípulo de Cristo significa renunciar a todas as coisas, entregar tudo aos pés dele. Nada pode ser uma barreira entre nós e entre Jesus. E se a área financeira, se o dinheiro está sendo uma barreira entre você e Jesus, reflita essa noite. Reflita essa noite. Nada pode ser uma barreira entre você e o Senhor, entre mim e o Senhor. O Senhor nos pede renúncia. Então, se nessa noite você quer entregar verdadeiramente algo que o Senhor colocou no teu coração, você como discípulo de Jesus, que faz tudo aquilo que Ele te ensina, que faz tudo aquilo, que você está sensível ao Espírito Santo de Deus, Ele fala aos nossos corações. Então, eu te convido nessa noite a estar sensível, ao ouvir a voz do Espírito Santo de Deus. Se você sentir no seu coração, além da tua obediência, que é inegociável, o dízimo é inegociável. Se você sentiu da parte do Senhor trazer uma oferta generosa aqui no altar do Pai, faz isso. Não deixa que nenhuma barreira se coloque entre você e Deus. Eu te convido a fazer isso nessa tarde, nessa noite. E como é que você pode fazer isso? Você pode fazer através do Pix, pixcomunhãozonasul@gmail.com. Também está sendo projetado aqui um QR Code, mas também em algumas poltronas à frente de que você está sentado, tem uns tickets que também você pode escanear. Você também pode fazer isso através do débito automático. A maquineta está lá atrás, junto aos nossos acolhedores. Mas também você pode fazer isso trazendo aqui, em espécie, na estação que o nosso acolhedor Etinho está colocando aqui à frente. E eu te convido a fazer isso com muita alegria, com muita renúncia. E também entendendo que o Senhor, Ele ama quem dá, mas quem dá com alegria. Vamos adorar o Senhor com as nossas finanças?
Você tem motivo de gratidão ao Senhor essa noite? Eu tenho muitos motivos de gratidão ao Senhor. E um dos motivos em que nós externamos aqui, no altar do Senhor, de domingo a domingo, é por você que está entre nós pela primeira vez. Aqui nós te chamamos carinhosamente de convidado VIP ou de convidado especial. Então, se você está entre nós pela primeira vez, ao final dessa celebração, lá no nosso hall, tem um balcão pastoral, tem uma pessoa lá preparada para te receber, para dizer novamente que aqui você é muito bem-vindo, muito bem-vinda, para te entregar um mimo da nossa igreja. Então, não deixa de passar lá para poder ser abençoado com esse mimo e receber um abraço caloroso aqui, representando toda a igreja. Esse momento também é reservado para você que quer aqui no altar externar algum motivo de gratidão. Então, se foi seu aniversário, se foi seu aniversário de casamento, se você recebeu alguma bênção em especial, essa é a hora. Esse é o momento de você vir aqui e agradecer ao Senhor externamente no seu altar. Essa semana foi o aniversário dessa preciosa. Uma salva de palmas para Jesus pela vida dela. Aniversário de Samarinha. Ela que completou mais um ano de vida, está aqui no altar para render graças ao Senhor. Ela que agora é uma serva preciosa aqui, nova acolhedora, gente. Eu tão feliz. Louvado seja o Senhor pela sua vida, Samara. Agradecer por uma moto que ela ganhou. Aleluia, palmas para o Senhor. Livramento da parte do Senhor sobre a vida dessa filha de Deus, amém? E da avó dela também, não é isso? Então vamos orar? Você é parte nesse momento, sabia disso? Agradecer pelo violão de Bebeto, violão novo. Louvado seja o nome do Senhor por esse instrumento que muito nos abençoa e também adora o Senhor junto com a gente, né, Bebeto? Amém. Então você é parte nesse momento. Libere palavras de bênção sobre a vida do povo de Deus que está aqui nesse altar. Vamos agradecer ao Senhor, amém? Vamos orar? Pai, obrigada. Jesus, obrigada por mais um ano de vida da tua filha, Jesus. Obrigada pela vida de Samara. Essa tua filha, tua serva, Senhor, na tua casa. Abençoa mais essa nova estação. Que nessa nova estação Samara venha colher, Senhor, frutos a 100 por 1, Senhor. Que Samara venha firmar cada dia mais os seus pés na tua rocha, na rocha que é o Senhor. Que Samara tenha dias abençoados por ti e guardados pela tua santa mão poderosa, Pai. Te agradecemos, Senhor, pelas bênçãos recebidas. Obrigada porque tu és um Deus abençoador. Tu ama abençoar o teu povo, Paizinho. Obrigada por essa moto. Que essa moto seja um instrumento, Senhor, de bênção na mão da tua filha. A protege, a livra, Senhor, de todo mal. Coloca a tua mão poderosa sobre a tua filha, Senhor. E obrigada por esse presente maravilhoso. Nós te agradecemos também, Senhor, pelo livramento. Obrigada, Senhor. Como o Senhor é bom. Como o Senhor é bom, como o Senhor cuida do teu povo. Nós rendemos graças, Senhor, porque todos os dias, Senhor, ao abrir os nossos olhos, nós somos contemplados pela tua misericórdia. Tua misericórdia que se renova a cada manhã. E a tua filha vem aqui no teu altar para te agradecer pelo livramento, Jesus. Continua protegendo, acampando os teus anjos ao redor dela, Senhor, e de toda a sua família, em nome de Jesus. Pai, eu te apresento a vida financeira do teu povo. Obrigada, Senhor, porque teus filhos, teus discípulos entenderam, Senhor, o quão é importante semear nessa casa, na tua obra, Jesus, para que essa porta continue aberta, abençoando cada dia mais vidas, Senhor, neste lugar, trazendo, Senhor, tua palavra que é viva, poderosa, eficaz, que traz transformação para nós, Senhor. Obrigada por cada dizimista, por cada ofertante. Abençoa a vida financeira do teu povo. Abençoa, traz estratégias do alto, Senhor, para que nós possamos gerir tudo aquilo que o Senhor já coloca nas nossas mãos. Multiplica, Senhor, derrama dos céus, abre as comportas dos céus sobre a nossa vida financeira. Nós te agradecemos por tudo, exatamente por tudo, porque nós entendemos que tudo vem de ti e
do que é teu, nós apenas te devolvemos. Essa é a nossa oração de fé e gratidão, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Como de costume também, hoje é o primeiro domingo do mês, nós celebramos a ceia do Senhor. Se você puder ficar de pé no seu lugar em reverência à mesa do Pai. Juntos à mesa, nós estamos relembrando o sacrifício vivo de Jesus na cruz por nós, com amor, com gratidão, esse amor incondicional. Mas também na mesa é o momento que a igreja, ela celebra a unidade. É o momento em que a igreja, ela proclama Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. Na ceia também é um momento onde mais uma vez nós dizemos sim ao Senhor. Nós estamos dizendo sim à comunhão, ao partir do pão, a participar daquilo que o Senhor propõe para nós. Quando Jesus ele instituiu aqui no seu ministério terreno, ele instituiu 2 sacramentos que nós precisamos estar assim em unidade, que nós não podemos fazer só a ceia. Ele disse: celebre até que eu venha. Ele instituiu diretamente como mandamento para que a gente pudesse participar. E o batismo, que ele também disse: ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. São o que nós como igreja chamamos de sacramentos maiores. Aqui diante da mesa, o porquê nós dizemos sim mais uma vez ao nosso Deus? Porque tudo está preparado. E à medida que eu venho, eu estou dizendo sim ao Senhor. Há um lugar na mesa para mim e para você. Isso é motivo de honra, isso é motivo de celebrar. É o amor de Deus estendido para nós, é a graça de Deus estendida às nossas vidas. E quanto a essa graça estendida, nós lembramos de uma coisa. Lembramos que muitas vezes no nosso dia a dia, nós fazemos coisas que desagradam o coração do Pai. Nós pecamos, nós erramos, nós nos distanciamos da sua presença. Aqui, dominicalmente, nós temos um momento de confissão, que é para que eu e você possamos orar, possamos pedir perdão ao Pai por tudo aquilo que temos feito, que tem desagradado o seu coração. Então, nesse momento, se você puder ir no seu lugar, coloca a mão no teu coração. Vamos juntos fazer uma oração de confissão ao nosso Deus. Pai, aqui nós colocamos o nosso coração diante de Ti. Senhor, fazemos tantas coisas que nos desviam da Tua palavra. Nós erramos, nós praticamos atos que não deveríamos, cuja a Tua palavra nos orienta em uma coisa e nós fazemos outra. E assim, Senhor, que tivemos tantas coisas no nosso coração que nos distanciam de Ti. Mas nessa noite queremos Te pedir perdão. Queremos orar como o salmista. Senhor, nos purifica, nos torna mais alvo do que a neve. Jesus, nós Te louvamos, Te agradecemos pela Tua graça que está estendida sobre nós. Nessa noite, nós Te pedimos perdão. Esquece o que fomos, emenda o que somos e dirige o que seremos. E certos da Tua graça, amor e perdão sobre as nossas vidas, nós recebemos o Teu perdão. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus Todo-Poderoso, Senhor de todas as coisas, nós Te damos graças por teres nos dado o Teu único Filho para morrer na cruz por nós, que Te devemos tudo. Envia o Teu Espírito Santo renovador sobre nós e sobre os dons da criação, para que representem o Teu corpo e o Teu sangue, Jesus. Na noite que foi traído, Jesus, Ele estava reunido com os Seus discípulos e Ele toma o pão, Ele dá graças por aquele pão, Ele parte o pão e ministra ao coração dos Seus discípulos, dizendo: este é o meu corpo, que será dado em favor de vocês, que será moído, que será chicoteado, que irá sofrer. Mas mesmo assim, com esse entendimento de todo sofrimento, Ele decidiu nos amar. Incondicionalmente, eu e você não merecíamos, porém, aquele lugar era meu, era seu, e nós não merecíamos esse amor. Mas Ele decidiu nos amar. Depois de ter dado graças pelo pão, Ele ergueu aos céus o cálice e também disse aos seus discípulos: este é o cálice da eterna e da nova aliança.
para a remissão de pecados. Aqui nós só podemos fazer uma oração há pouco, pedindo perdão pelos nossos pecados, porque Ele derramou o seu sangue na cruz. E através desse preço de amor tão caro, Ele nos amou, Ele nos abençoou, Ele derramou a sua graça sobre as nossas vidas. Nós não podemos medir o amor de Jesus pelo nosso olhar que é limitado, porque de fato esse amor é tão sobrenatural. Esse amor excede o nosso entendimento, mas nos alcança. Não nos impede de sermos alcançados. É esse amor que nos alcança. É esse amor que é tão poderoso que toma o nosso coração. Portanto, ó Pai, seguindo o mandamento do Teu Filho, comemoramos até que Ele venha. Sua vida, paixão, morte, ressurreição e ascensão. Te dando graças pelas inumeráveis bênçãos que dele recebemos. E aqui, Senhor, te apresentamos a oferta de nós mesmos e humildemente suplicamos que aceite o nosso sacrifício de louvor, de ação de graças, e também, Pai, te pedimos que abençoe a este pão e a este vinho, para que nós, revestidos da tua graça e bênção celestial, sejamos unidos com Cristo em tua santa igreja, mediante o teu Filho Jesus, com quem na unidade do Espírito Santo, a Ele nesse lugar, seja toda honra, toda glória, todo louvor, pelos séculos sem fim. Amém. Outra coisa que Jesus conquistou quando morreu na cruz foi a unidade. E quando Ele diz, celebrem até que eu venha, Ele também está dizendo à igreja que essa unidade é poderosa. Todo momento de ceia nós fazemos uma oração aqui na casa do Pai. A oração que Jesus nos ensinou, a oração modelo, a oração do Pai Nosso. Eu faço minha oração, você faz sua oração, mas no momento da ceia, nós fazemos essa oração em unidade para celebrar aquilo que Jesus deixou para nós como unidade na igreja. Então, se você puder, não tiver nenhum impedimento, dê a mão ao irmão que está do seu lado, feche os corredores, nós vamos fazer a oração do Pai Nosso, unidos como igreja. Você pode orar assim como você aprendeu, e nós vamos celebrar a unidade nesse momento. Oremos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livre-nos do mal, pois é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Amém. O pão que partimos é a comunhão do corpo de Cristo, e o cálice que nós abençoamos é a comunhão do sangue de Cristo, porque nós, vamos dizer todos juntos, embora muitos, somos um só corpo. E como um só corpo, você pode comer do pão, você pode beber do cálice. Essa não é a mesa da igreja anglicana, essa é a mesa de Jesus Cristo, preparada por nós. Portanto, se você é batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, você é convidado a essa mesa. Nós vamos servir a você em 3 estações, 2 aqui à frente e 1 lá atrás. Então você pode vir com sua família, nós vamos liberar palavras proféticas sobre a sua vida, servir a você. E quando você vier, lembre-se, não é apenas nós da equipe pastoral que estamos servindo a você, mas é o próprio Cristo que está servindo a você nessa noite. Um banquete de cura, de transformação, um banquete para que sua fé seja fortalecida. E depois que você comer do pão e beber do cálice, você pode voltar para o seu lugar, continuar orando, continuar louvando e continuar também celebrando e cantando, que há um lugar na mesa preparado para você. Vamos louvar, vamos participar da mesa do Senhor. Ele está aqui. Contra ti, contra o céu, peguei, me enchi de mim, me deixei levar, e escravo dos meus erros me tornei. Troquei minha casa pela liberdade vã,
Obrigado por esse lugar preparado para nós, nessa mesa, nesse grande banquete. Obrigado, Jesus, pelo teu pão e sangue que nos alimenta, que nos ajuda, Senhor, a perseverarmos na bendita comunidade dos fiéis. Obrigado, Pai, por nos alimentares nessa noite, por firmar a nossa fé, por trazer mais convicção ao nosso coração de que o Senhor está conosco, de que o Senhor cuide de nós. Obrigado, Jesus. Obrigado, Pai, pelo teu alimento, que é vivo e que é eficaz. A nossa oração é de gratidão a Ti, por esse lugar, pelas infinitas bênçãos que o Senhor derrama sobre nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Você está na Comunhão Zona Sul. Mais que uma igreja, somos uma família para você pertencer. Estamos muito felizes em ter você conosco nesta celebração. Enche o coração de expectativas para ouvir a ministração da Palavra de Deus. Abra o seu coração e receba tudo que Ele tem para você. Evite distrações. Se possível, desligue o seu celular ou coloque no modo silencioso. Vamos receber com alegria a mensagem bíblica de hoje. Comunhão Zona Sul, uma família para você pertencer, porque aqui
Você é bem-vindo. Senhor, que hoje se encontra no livro de João, capítulo geral, né? Ao longo desse mês, a pastora Raíssa e o postulante Jason, eles estão de férias ministeriais. É um tempo de cuidado, um tempo de reflexão, um tempo de descanso. Então a igreja pode estar em oração pela vida deles. Na quarta-feira, nós teremos a quarta profética, às 8 horas, como de costume. Então você é convidado a estar conosco, venha com sua célula, venha com sua família, é um tempo de oração, de busca ao Senhor. Dia 12, sábado, temos mulheres de honra aí? Então, sábado tem uma programação toda especial para vocês, que é a Conferência Provincial Mulheres de Honra, que vai ser realizada na Catedral, na nossa Igreja Mãe. Ano passado foi em Pernambuco, esse ano é aqui, bem pertinho. Então, não perde por nada, é um tempo que o Senhor tem algo especial preparado para você, mulher. Ainda temos inscrições. No final dessa celebração, você pode procurar no balcão pastoral informação, se inscrever e não perder. É sábado agora, tá? Não é o outro sábado não. Então é sábado agora, então você tem que fazer com urgência essa inscrição. Algo que o Senhor quer falar tremendamente ao seu coração, mulher. No sábado também, a gente das 6 horas da noite, das 6 horas da manhã às 18 horas, nós teremos 12 horas de oração na nossa torre de vigília, aqui na nossa igreja. Então, um tempo de oração, de busca ao Senhor. Quem está participando, iniciou-se sábado passado, ontem. Quem está participando é um tempo muito precioso que o Senhor tem falado aos nossos corações. Então, se você tem disponibilidade de uma horinha, se disponibilizar para estar aqui na igreja, em oração pela igreja, por sua família, pelas nossas demandas, pelo nosso Brasil, pela nossa João Pessoa. Então, vem aqui. Fala com o teu líder de célula, fala com a liderança da igreja, diz o horário que você tem essa disponibilidade para estar aqui orando junto conosco, com propósito. Dia 13, nós teremos a nossa celebração as nossas celebrações dominicais, às 17 e 19 horas. E do dia 18 ao dia 20, tem jovens e adolescentes aí? Cadê os adolescentes? Eu só vi os jovens aqui, ó. Valeu, Samara! Do dia 18 ao dia 20, a gente vai ter o Game Over DJP. É uma das programações mais esperadas da juventude da nossa diocese. Então, você pai, você mãe, investe no teu adolescente. Os jovens vão estar participando, servindo. Os adolescentes vão estar participando do evento. Então, inscreve o teu adolescente. A igreja pode contribuir. Está vendendo rifa? A igreja pode contribuir comprando o rifa e ajudando nossos jovens e os adolescentes a ter essa experiência que vai ser sobrenatural. Amém? Vamos à leitura da palavra. João, capítulo 8, do versículo 4 ao 11. E disseram a Jesus: Mestre, essa mulher foi surpreendida em ato de adultério. Na lei, Moisés nos ordena apedrejar tais mulheres. E o Senhor diz: eles estavam usando uma pergunta como armadilha, a fim de terem uma base para acusá-lo. Mas Jesus inclinou-se e começou a escrever no chão com o dedo. Visto que continuavam a interrogá-lo, ele levantou-se e lhe disse: se alguns de vocês estiverem sem pecado, seja o primeiro a atirar pedra nela. Inclinou-se novamente e continuou escrevendo no chão. Os que o ouviram foram saindo, um de cada vez, começando com os mais velhos. Jesus ficou só com a mulher em pé diante dela. Então Jesus pôs-se de pé e perguntou-lhe: mulher, onde estão eles? Ninguém a condenou? Ninguém, Senhor, disse ela. Declarou Jesus: eu também não a condeno. Agora vá e abandone sua vida de pecado. Essas são as palavras do Senhor e nós damos. Vidas são impactadas.
noite, família Comunhão. Filipe Yancey disse assim: Deus não nos ama porque somos bons. Deus, Ele ama porque Ele é Deus. Ele nos ama porque Ele é Deus. Ele tem prazer em nos amar. E não é porque nós somos pessoas boas, mas é porque Ele tem um prazer em nos amar. Quantas vezes você já foi atingido com algumas palavras? Pode ser no momento presente ou no passado, que você não ia ser ninguém, que você só fazia as coisas erradas, que você não tinha capacidade de avançar, que na sua família o seu pai era assim, você era obrigado a ser também. E às vezes a gente se sente como se estivesse arrodeado de espelhos, né, turvos, né, se a gente conseguir realmente ver a nossa imagem, né, como retrovisor de um carro em dia chuvoso, sem estar funcionando um limpador. É dessa maneira que muitas vezes a gente se vê em situações difíceis de lidar. Por quê? Porque no nosso passado, na nossa infância, algumas palavras elas moldaram o nosso caráter, fizeram com que a gente nos dias de hoje vivesse dessa maneira, né? Com medo de tudo, retraído, com medo de falar em público, com medo de se expressar, acreditando que realmente a gente é aquilo que as pessoas disseram que a gente iria ser. E a gente não avança, e dessa maneira a gente não consegue prosperar, muitas vezes até financeiramente, né? Prosperar no nosso relacionamento. A gente teme em avançar em qualquer área das nossas vidas porque a gente acha que realmente a gente não é um ninguém. A gente não vai ser um ninguém. A gente nasceu para ser isso que um dia disseram que a gente iria ser. E esses traumas realmente, ele machuca tanto, ele destrói, ele molda o nosso caráter. Mas não é isso que Deus quer para a minha vida e nem quer para a sua vida. E nós estamos iniciando uma série de mensagens com o tema Supere-se Todo Dia, com base no livro do nosso bispo Márcio Meira, que foi lançado, o último livro que ele lançou agora, Supere-se Todo Dia. E nessa série de mensagens nós estaremos ministrando 5 mensagens. E essas mensagens vão nos ajudar a superar os nossos traumas. E eu quero iniciar contando algo da minha vida, que geralmente vocês escutam uma parte do meu testemunho, mas de infância eu tive muitos traumas que me fez paralisar, não ajudou para que eu avançasse. Claro que boa parte da minha vida eu fui usuário de drogas, né? Mas na minha infância eu sofri também, como muitos também sofreram. Aos 4 anos de idade, meu pai obrigou que minha mãe me abandonasse junto com ele. Porque na verdade, quando eu falo abandonar, porque o pai queria ficar com o filho, e como assim? Abandonar. Abandonar por quê? Porque na verdade eu fui morar com meus avós junto com meu pai, mas ele não tinha nenhum tipo de cuidado comigo. Só via viajando, ele não tinha aquele carinho, não tinha aquele amor. E depois de 2 anos nasce a minha irmã. E uma das coisas que eu escutei meu pai dizendo foi: não, vocês dois não deveriam nem ter nascido. Vocês vão ter morrido na barriga da sua mãe. E essa menina aqui, eu não queria ter filha. Era para ter a mãe ter jogado ela no balde de lixo. E essas coisas ficam na nossa memória, né? A gente vai crescendo, fica na nossa memória. E ao longo da minha vida eu tinha muito medo de tantas coisas, de se relacionar. Eu tinha medo também de estar em uma escola, de estudar, porque lá existia pessoas, crianças também. Eu tinha medo de falar em público. Eu tinha medo se alguém, dos traumas de infância, se alguém me chamasse para me expressar como hoje eu estou aqui, isso nunca iria acontecer na minha mente. Nunca iria acontecer. Até um certo dia, meu pai, ele era uma pessoa que ele era muito, muito bruto. Ele não tinha muito carinho nas suas falas. E quando eu me lembro que eu tinha muito medo de perguntar alguma coisa a ele, de me expressar sentimentos. O relacionamento da gente era muito assim: sai da frente, vai para lá, era sempre assim. E ele não era presente, ele era ausente. E eu me lembro que uma vez eu falei com ele ia viajar numa sexta, ele viajava muito, e eu estava sem o meu tênis. E na verdade, quem é da minha época vai se lembrar disso, né? Antigamente você só existia 2 marcas de tênis para quem estudava, né? Era o Conga e o Quixute. Era o único. O Quixute era para durar 5 anos. O pai dava o sapato a você, e você era 5 anos, que era cada cravo. E o meu Quixute ele já estava parecendo um Conga. Ele não tinha mais o cravo. E eu disse: pai, o buraco já estava eu preciso de um tênis.
para estudar, para ir para a escola. Ele disse, quando eu voltar de viagem, eu lhe dou o tênis. E eu, enquanto isso, ele disse, você vai ficar em casa na segunda-feira, você não vai para aula. Segunda eu chego e compro o tênis. Tudo bem, ele estava em si, ele estava uma pessoa normal, meu pai era duas, ele era uma pessoa um dia e outro dia ele era outro. E assim, beleza, eu fiquei na segunda-feira em casa, minha avó era cadeirante, todo mundo meu avô estava trabalhando, eu morava com meus primos, numa casa muito grande, a casa com 12 quartos, 4 banheiros, meu avô tinha uma condição financeira, a gente só não tinha naquela casa amor, nem carinho nenhum. E muitos traumas, né, que a gente adquiriu ao longo da nossa caminhada. Eu era pequeno ainda nessa época, acho que eu tinha meus 9 anos, há 10 anos, 9 anos. E quando na segunda-feira eu escuto o portão abrindo, e quando ele estava bêbado, a zoada do portão era diferente. E quando eu escuto aquela pancada, eu já comecei a me tremer, e eu não sabia qual era a reação, porque eu sabia que ele mudava de personalidade de uma hora para outra. E foi assim, quando ele abriu a porta, que ele olhou para mim, ele fez, não vou dizer o que ele disse, mas ele disse, eu dou um palavrão, o que é que tu está fazendo aí? Eu disse, o senhor me disse que ia comprar meu tênis já para a aula. Eu disse, como? Ele descalço. E assim ele me fez ir para a escola, caminhando, ele me xingando. Quem conhece Jaguaribe sabe, a 12 de outubro, eu na 12 de outubro todinha até a João Machado, caminhando, ele me xingando atrás, me chamando de tudo que não prestava. E eu chorando, com muita vergonha, passando pelos meus amigos, na rua que eu morava, ninguém sem entender nada, e eu também sem entender nada. Só que a diretora da escola, muito sábia, ela disse, pode deixar ele, seu Valdo, que eu cuido. Ele vai para a sala de aula, e ele dizendo que eu tinha que assistir aula daquele jeito, porque eu era desobediente, e isso. Ela se fez que entrava comigo na sala de aula, me levou para a diretoria, ficou lá comigo até dar o horário de eu sair. E isso me trouxe um trauma de infância muito grande. Para se superar foi difícil. Por quê? Porque depois eu fiquei com vergonha de estar em sala de aula. Então, quando a professora dizia que ia chamar os alunos para ler no quadro, eu começava a me tremer, me dava uma agonia. E uma vez aconteceu o que eu não queria que acontecesse. Ela apontou para mim e eu tive que fazer a leitura. E assim, quando eu estava fazendo a leitura, ela também não foi sábia. Eu sei que tem algumas professoras aqui da área do ensino, né? Professor da área do ensino, e sabe que isso aí realmente no passado era bem diferente. E eu não consegui ler de tão nervoso. E ela disse, seu jumento, aprenda a ler. E aí que as coisas piorou. E eu tinha muito medo de falar em público, de me expressar. E eu retraí por muito tempo e aquilo foi me moldando. Diariamente eu achava que eu não ia ser ninguém realmente, que eu não ia conseguir avançar. Mas hoje eu quero trazer algo para a sua vida e para a minha vida, que Deus já falou primeiro ao meu coração, justamente sobre isso, para que a gente possa superar a rejeição com perdão. E esse é o tema da nossa mensagem de hoje, supere a rejeição com perdão. Como é que a gente supera a rejeição? Com perdão. Eu poderia ter adquirido mais mágoa e ter me retraído muito mais e ter me tornado realmente uma pessoa de coração tão duro ao ponto de não perdoar. Mas como é que Deus ele começou a tratar na minha vida? Justamente com o perdão. A rejeição ela tem a rejeição tem um poder de deformar o ser humano, de deformar a nossa mente, de deformar o nosso coração e até nos ressecar ao ponto da gente não ter o ânimo de reagir em nenhum tipo de situação, de sempre pensar no passado. Quantas pessoas elas não estão aprisionadas no passado, sem conseguir avançar? Penso em fazer uma faculdade, mas eu não vou fazer a faculdade, por quê? Porque ninguém da minha família fez uma faculdade. Eu penso em ter um esposo ou uma esposa, eu não vou ter, porque na minha família ninguém se deu bem no casamento. E eu estou citando algumas áreas, mas são muitas áreas da nossa vida que muitas vezes a gente não avança por causa da rejeição, porque a gente foi rejeitado no passado por algumas frases, algumas palavras, e rejeição mesmo de pai e mãe, que isso é o mais complicado. Quantas pessoas já têm uma certa idade, mas ainda está aprisionado por algumas frases, algumas palavras, e essa rejeição ela tem o poder de moldar nossas vidas, de encruar a nossa mente ao ponto que a gente não consiga nem se relacionar. Mas eu quero dizer uma coisa para você, que nós temos Jesus Cristo que muda qualquer contexto. Quando Ele entra, tudo muda em nossas vidas.
ele quando entra em nossas vidas, ele transforma, ele tira aquele espaço onde só habitava vergonha, aquele espaço onde estava vazio, onde a vergonha habitava dentro de nós, e ele muda completamente, ele nos faz um sem vergonha. É isso que Deus faz. É um sem vergonha bom. Não é aquele sem vergonha perturbador, não. É aquela pessoa que não tem vergonha de nada. Ah, mas pastor, será que o senhor não tem vergonha? Em algumas situações, sim. E eu passei por muito tempo aprisionado também à minha profissão. Porque na minha profissão eu comecei a adquirir um conhecimento, e nessa profissão eu comecei a me sentir confortável naquilo que eu fazia, porque eu dominava. E às vezes você diz, ah pastor, você está falando de algo, eu não sou assim, eu não tenho mais esses traumas. Eu passei por alguns traumas no qual o senhor está falando, mas eu não tenho mais. Será? Eu passei por muito tempo a minha vida pensando dessa maneira, porque eu estava bem confortável na minha área profissional, mas como me colocavam em alguma área no qual eu tinha um trauma, eu travava, eu tinha medo, eu até menti, ao ponto de dizer, eu não quero fazer isso, por causa disso eu estou
tradição familiar, tudo que aconteceu, fazia com que a gente não avançasse e era tão desestimulada a minha família quando eu morava com minha mãe. Com 12 anos eu vim morar com ela, e eu morava com ela, e lá em casa era muito feio a situação. Minha mãe envolvia com prática de outras religiões, e eu tinha muita vergonha disso. E eu tinha vergonha do que a gente comia, do que não tinha, porque todo mundo sabia que não tinha. E de vez em quando eu ganhava as doações de roupa, e eu nessa época eu comecei a virar artista, né? Porque as camisas com argola folgada, que dava para colocar por cima, aí eu, no final de ano, para dar o blefe e andar bem arrumadinho, eu comprava ali em Seu Lauro, quem é morador do bairro sabe quem é Seu Lauro, comprava uma tinta de tingir camisa, e eu fazia toda a arte, mas tudo escondido para querer, né, mostrar que disfarçar. Eu dava uma tingida da camisa, eu pegava, dava uns pontos aqui, a gola ficava batendo aqui, para ela ficar rochadinha, e eu tentava me disfarçar. Mas olha só como é que são as coisas, né? Parece que essa situação lhe persegue, mas é porque você está preocupado com isso. Quando Deus ele liberta, você não está preocupado mais com o que as pessoas falam de você. Você apenas avança. Eu estou liberto, eu estou feliz porque eu estou com minha camisa folgada, que ela tanto entra a tua não entra por cima e por baixo, a minha entra. Eu boto, quando você está bem, você não esquenta a cabeça. Mas na época eu não estava bem, porque eu tinha uma vergonha que foi colocada na minha mente, no meu coração, que eu deveria ser aquele cara miserável a vida toda, sofredor, e não é o dinheiro. Hoje eu aprendi que não é o dinheiro que traz felicidade. Então o que acontece? Eu, com aquela artimanha toda, pegava uma calça que era da minha tia, que ela me deu, que tinha uma costura de mulher, eu dava um trato aqui, e ela virava uma calça de homem, e eu saía todo, pegava um nuguete, que eu ainda me lembro o nome do negócio, tênis velho todo sujo, um nuguete, deixava ele bem pretinho, e eu saía. Mas sempre tinha alguém que descobria, algum amigo fraquinho, né, que dizia, essa camisa é velha, essa calça, você voltava para casa mais triste ainda. Mais triste ainda. Eu me lembro uma vez que eu final de ano, liso, com a camisa, as roupas tudo improvisada, mas querendo estar feliz, eu junto com meus amigos, sua família tudo bem constituída, pai e mãe, a gente saiu ali, eu sempre saí do ambiente dele, porque no meu ambiente que eu administrava mais, ele ficava por ali, né? Aí a gente foi para a quadra do conjunto, e eu estava lá conversando com eles, de uma hora para outra, eu levantei a cabeça, deitei e olhei para o céu, foi uma das primeiras orações que eu fiz. E eu comecei a questionar Deus na mente, né? E eu comecei a chorar. E depois naquele momento eu voltei para minha casa e comecei a questionar Deus mesmo, porque eu passava pelaquela situação e tal, porque para mim a minha vida era humilhante constantemente. Constantemente eu era humilhado. Mas olha só, quando a libertação, quando Deus ele liberta, você não esquenta com isso, com nada. Tudo tá bom para você. Tá sofrendo? Como diz, vou passando pela prova, dando glória a Deus. Você está passando pela prova e Jesus, como é bom. O povo diz, você está ficando doido? Você está passando por um problema financeiro, você, Senhor, que coisa boa. Está passando por necessidade. Amém, glória a Deus. Mas quando você não está com Jesus, quando Jesus ele não mudou a sua vida, quando você não deixou Jesus entrar para transformar, tudo não presta. Eu estou falando de uma situação que eu vivia, mas naquela época também eu não tivesse Jesus, quando eu não tinha Jesus, podia também ter dinheiro, que não mudava em nada, não mudava em nada. E quantas pessoas hoje estão dessa maneira, tendo e também não tendo, e se tiver e não tiver, dá no mesmo, porque não tem Jesus, porque não se perdoou, que ainda está acorrentado com frases do passado, o seu coração está ressecado e não avança. Mas será que é isso que Deus quer para mim e para você? Claro que não, claro que não. Isso eu falo com toda a certeza, toda a certeza. Em terceiro e último lugar, escolhemos uma nova direção. Precisamos escolher uma nova direção. Sabe como foi que tudo mudou? Em 2002, eu ainda sou surfista, né? Ainda sou, mas não sou mais como antes. Ali, novo, me perdoa a minha esposa naquela época, doido para namorar, traquino, né? Doido para encontro de jovens, muita menina novinha,
casado, louvado seja o nome do Senhor, não pensava em se casar. E eu querendo ir para encontro de jovens com a mente, não era para aceitar Jesus. E aí eu, muita tentativa, uma amiga minha disse que ia me convidar para o encontro de jovens. E ela disse que ia conseguir, não conseguiu. E eu fiquei com raiva dela. Mas Deus, ele fez um mover tão grande que nas últimas das últimas eu já não podia mais entrar em encontro de jovens, porque eu já fazia um ano a mais, já estava velho, já tinha passado do ponto para o encontro de jovens. Ficaram sabendo da minha história. E fizeram um rebu para cá e caixa esse homem para ele fazer essa alma se salvar. E eu fui para o encontro de jovens 2002. E lá nesse encontro de jovens, eu estava tocando terror. Só que quando eu encontrei, em doido para vir embora, que eu encontrei, hoje é meu amigo de ministério, o pastor Bosco. E quando minha filha escutou o testemunho meio do pastor Bosco, ela voltou dentro do carro horrorizada. Ela olhou pra gente, ela repetiu o que o pastor Bosco fazia e o que eu fazia. As filhas, me arrependi de ter levado você para o testemunho. Ela com 9 anos, ela fazia assim pra mim, dentro do carro. Painho, o senhor e o pastor Bosco, filha, eu tive que levar, porque ela estava em um evento da igreja. Você vê qual era o nível. E quando eu encontrei o pastor Bosco, eu disse, pronto, hoje a gente vai tocar fogo nesse negócio. Hoje a gente vai acabar com esse encontro aqui, com esse monte de lesado, brincando aqui. Mas Deus, ele pegou ao contrário, quem tocou fogo foi na gente. E a gente, de uma hora para outra, lá estava umas cedas, né? Teve um momento lá de encontro de jovens. Só que começou a pregar no encontro de jovens, uma pessoa lá que eu comecei a me identificar. Mas eu achei meio chatinho. Eu disse, mas ele estava se fabulando demais. Falando de surf, falando de não sei o que, gingando. Muita fabulagem, nem conheço, nem vi. Na hora de orar, o coração duro, esse eu quero dar um conselho a você. Deus às vezes ele está falando ao seu coração. Você está entendendo tudo. Mas quando chega na hora da oração, que a gente diz, os nossos intercessores estão aqui à frente para orar pela sua vida. Você corre igual um foguete. Chega em casa e diz, me arrependi. Porque eu não fui. Porque eu não fui pedir oração, não faço isso não. Porque nesse dia, eu me levantei da cadeira, que tem uma música de Rodolfo que diz assim, do Rodolfo Abrantes, né, que é do Raimundos, que ele diz, não sei se estou vivo ou não, tirando a areia dos meus olhos, vi meus pés longe do chão, corpo leve como um algodão, mundo louco ninguém sente, mas eu vejo diferente. No meio, entre dois pastores que estavam pregando e outro, e eu disse, em você eu não vou, porque você fala besteira demais, eu vou nesse outro, que é o mais senhor, né? E quem era esse pastor que estava desse dia dando testemunho? Hoje meu bispo, que tinha se convertido, Deus já tinha livrado ele da morte, e ele estava ali, nem sabia que eu estava fazendo o encontro, e nem eu sabia que ele era o meu amigo, que eu ofereci maconha para ele, uns anos atrás, na praia de Coqueirinho, num evento de Praia Bela, num evento que eu estava organizando, só de raiva, nessa época. E ali Deus, ele mostrou, quando Deus, ele abriu o leque, disse, olha aí, quando eu trouxe você, estava eu, o pastor Bosco, uma seda já, e saímos de lá, 2002, transformados pelo poder do nosso Senhor. Mas o que é que eu quero dizer com isso? Escolha viver uma nova direção. Claro, eu decidi naquele dia mudar de vida. E a palavra que veio para mim naquele dia foi, busque em primeiro lugar o reino de Deus e as suas justiças, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Aquilo ali parecia uma pedra na minha cabeça. Ele, quando pregou em cima dessa palavra, eu fiquei a pregação toda escutando ecoando na minha mente isso. Busque em primeiro lugar. Eu dizia, pô, onde é que eu vou ver crente, onde é que eu vou ver surfista com Bíblia, onde eu vou ver surfista de paletó? A minha mente só pensava no que eu queria. Eu não pensava assim em Jesus, eu pensava no que eu queria. Às vezes a gente não se liberta porque a gente só pensa no que a gente quer, no que a gente acha que é melhor para a gente. Mas né, quando a gente se entrega ao Senhor, quando o Senhor diz assim, vai, abandona o teu pecado, não peques mais e caminha. Isso é confiança. E quando nós temos confiança em Deus, realmente, busque em primeiro lugar. E as demais coisas vos serão acrescentadas. Eu nunca que imaginei que eu ia me casar. Eu nunca que imaginei, eu passei, Deus é tão bom que eu me converti.
Mas eu lutei tanto para namorar com alguma menina crente, que eu dizia, se eu arrumar uma crente aqui, eu vou, aí pronto, eu viro um crente certo. Mas rodei, passei anos e não arrumei uma namorada. Eu disse, o que é isso? Tá cagou desses irmãos. Aí quando for, um dia eu comprando uma pastilha Howlis, agora entra, calma que agora eu vou. Meu cunhado retira minha irmã de casa e casa com ela. Eu não tinha essa intenção de casar com a dele. E um dia eu vinha, né, conhecia desde pequena, vi crescer. Quando ela passava lá em casa, às vezes eu na malandragem ainda, dizia, e aí gatinha, sai de reto, Satanás. Mas eu investindo, né? Certo dia, estou eu lá comprando uma pastilha, já para fazer missão, né? Porque eu já estava pregando a palavra de Deus com a missão submissa de Cristo. E eu estou aqui, oi Clainha. Ela, oi. Aí eu, tudo bom? Tudo bom. Tu tá na igreja? Eu disse, tô, e você? Também. Qualquer dia pode fazer um convite. Opa, convite na hora. Eu fui na minha sogra, convidei ela para ir para a igreja. Assim a gente foi. Depois de um tempo eu disse, mas tá certo, né? Ele namorou, começou a casar, casou com minha irmã, agora eu vou casar com a irmã dele. E aí Deus abençoou. E eu me casei com essa mulher de Deus. E aí Deus ele começou a transformar a minha vida, mudar a minha vida. Mas o que é que a Bíblia diz? Diz que o quê? Primeiro, eu imaginava que era Cleinha que ia ser a minha esposa. Eu nunca podia, eu passava por tudo, passava assim, é essa, Senhor, é essa. Aí Cleinha veio uma pastilha Howlis, Bebeto investiu em mel com uma melancia, uma banda de melancia. E eu com a pastilha Howlis, o Senhor ele é maravilhoso. Ele arranca dos nossos corações, da nossa mente, os traumas de infância. Ele muda a nossa vida. Ele tira toda a rejeição, aquilo que nos paralisava. Ao mesmo tempo que eu pensava em me casar, eu pensava que eu ia ser uma destruição no relacionamento. Ao mesmo tempo que eu queria ter filhos e filhas, uma família, eu pensava que eu não ia ser ninguém, que eu tinha medo. Sabe como é que é quando você quer e não quer? Era assim, eu olhava para aquelas famílias bem estruturadas, eu sonhava com aquilo, mas ao mesmo tempo eu vou ser um desastre. Mas por quê? Porque eu tinha traumas do passado. Eu olhava para o meu pai e dizia, desse jeito eu não quero ser não, um cara que vem só para bater na minha mãe. Mas Deus ele muda o nosso coração, ele muda o nosso contexto. Ele faz a gente ter alegria com aquilo que nunca a gente imaginou que ia se alegrar. Eu nunca imaginei, quando eu comecei a fazer o que eu faço, a minha profissão, o meu esporte, eu imaginava que era a melhor coisa da vida, do mundo, a melhor coisa do mundo. Mas quando eu conheci o autor e consumador da minha fé, Jesus Cristo, eu disse, homem, isso não vale nada não, tem coisa melhor não, eu quero estar na casa de Deus. Eu vivia, no início eu vivia na igreja direto, piolho de igreja, sou piolho, o que é que tem? Não tem problema, e eu ainda sou piolho de igreja, só vivo na igreja. Minhas filhas chegam em casa, ela quer saber o cronograma da semana. Pai, vai ter o quê? Eu, calma, minha filha, a gente nem chegou em casa. Amanhã tem o quê? Segunda tem o quê? Segunda tem o quê? Terça tem o quê? Quarta tem o quê? Porque ela hoje, e quando eu olho para Samara Isabela em casa, né? Que coisa melhor. Você olhar para sua filha e dizer assim, essa pode avançar, porque os traumas que eu tive no passado, ela não tem. Porque o pai hoje serve a Deus, a mãe serve a Deus. Fique de pé no seu lugar. Nosso Deus, ele é maravilhoso. Você sabe em João capítulo 8, versículo 36 diz assim, se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Pedro, ele caminhava com Jesus. Jesus disse a Pedro, você vai me negar 3 vezes. E assim aconteceu. Como às vezes acontece com a gente, né? No momento de fraqueza, a gente abandona aquilo que a gente aprendeu com Cristo, né? Os caminhos que a gente trilhava, né? E às vezes eu digo, Senhor, tantos anos vivia no Evangelho, e por que se desviou? Aconteceu algo, eu não consigo explicar. Mas o Senhor sabe.
fazendo, ele não estava mais nem com os discípulos, andando com os discípulos. Ele tinha separado daquela turma que eles curtiam estar ali, ver milagres acontecendo, paralítico andando, cego enxergando, e ele já não estava mais naquele contexto. Talvez você tenha se sentido dessa maneira. As coisas que aconteceu no passado, está acontecendo nesse momento, e te afastado de Jesus. E aí Jesus vai de encontro a ele, dizendo assim: Pedro, tu me ama? Aí, te amo. Mas Pedro, tu me ama mesmo? Te amo, Jesus. Mas tu me amas? Te amo. Senhor, tu sabe todas as coisas, e tu sabe do meu coração. Foi o que ele disse? Quem sabe? Apacentas minhas ovelhas. E quem foi Pedro? E quem é você? Como é que você está hoje no caminhar com Cristo? Você abandonou tudo aquilo que você viveu ao longo da sua vida, ou ainda você não viveu e queria viver? Faça essa reflexão. O Senhor, Ele continua sendo Deus. Ele continua sendo Deus. O que você está passando, Ele continua sendo Deus. Uma das coisas que eu tenho que dizer a você é que Ele conhece o som do seu coração. Vamos orar? Senhor, eu quero te agradecer, Deus, pela a palavra ministrada essa noite, Senhor. O Senhor ministrou ao meu coração. Muito obrigado, Deus, por toda a libertação, todos os traumas que foram tirados da minha vida, como da vida de cada filho teu também, Deus, nessa noite. Que o Senhor possa nos trazer à memória aquilo que nos traz esperança, Deus. Que a gente possa todos os dias refletir que nós temos um Deus maravilhoso, aquele Deus que cura, que transforma, que muda todo o contexto de vida, Deus. Aquele Deus que é verdadeiramente um Pai. Se a gente não teve esse amor, esse carinho, essa paternidade, que a gente possa no Senhor encontrá-la, e que a gente possa se fortalecer diariamente, Deus, e caminhar contigo. Muito obrigado, Deus, muito obrigado por tudo, Senhor. Restaura vidas aqui essa noite, Senhor. Transforma, Senhor. Faz com que elas possam enxergar, Senhor, que o Senhor é um Deus maravilhoso. Obrigado por tudo, em nome de Jesus. Me deparei com aquele mestre escrevendo, com dedo no chão, ouvindo os fariseus a lhes falar que a lei de Moisés me condenava por meus erros, mas nenhuma pedra ele pegou pra me apedrejar. Eu só tinha os meus pecados pra lhe oferecer, mas mesmo assim me amou, mas mesmo assim me amou. Com a frase atire a pedra quem nunca pecou, Ele me perdoou, Ele me perdoou. Sua irresistível graça me alcançou. Quem é esse que era sem pecado e não me condenou? No lugar da morte, vida me ofertou. O Cordeiro que por mim se entregou e os meus pecados levou. Oh Jesus, obrigado, Jesus, pelo teu amor, pelo teu perdão, pela tua graça estendida sobre nós. Eu só tinha os meus pecados pra lhe oferecer, mas mesmo assim me amou, mas mesmo assim me amou. Com a frase atire a pedra quem nunca pecou, Ele me
transformar tristeza em alegria. Só o Senhor pode fazer todas as coisas, amém? Ai, estou sem fôlego, estamos do lado do Senhor. Levante suas mãos, vamos receber as bênçãos do Senhor. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu semblante sobre nós e tenha misericórdia de nós. Que o Senhor levante a nossa face e nos dê a paz. E que a bênção do Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo repouse sobre nós, hoje e para todo sempre. Amém. Chegamos ao final da celebração, mas não saia correndo. Ainda aqui, lembre-se do que o pastor disse sobre os intercessores, lembra? Ainda aqui teremos 2 intercessoras para orar pela sua vida. Se você ainda tem algo para entregar e quer reforço em oração, estão aqui apostas intercessores, então você está convidado a vir orar aqui, entregar tudo, exatamente tudo, no altar do Senhor. Tem algum aviso? Até esqueci. Cantina, temos cantina ainda, café comunhão. Não saia correndo. Tem um espaço reservado aí fora, a nossa área comum. Vai conversar lá, vai abençoar ainda mais a igreja, comprando na nossa cantina, amém? Chegamos ao final da nossa celebração. Agora, voltados para a porta, o lugar onde começa a minha e a sua missão. Vamos todos declarar dizendo: vamos na paz de Cristo. Sejamos fortes e corajosos No testemunho do Evangelho entre todas as pessoas. E sirvamos ao Senhor com alegria, no poder do Espírito Santo.